Muito bem, excelente noite para você, obrigado pelo carinho, sejam todos bem-vindos ao nosso Vitrine, é o nosso programa, o nosso papo e o nosso bate-papo de hoje com ele, o Sensei Cristiano Tosta deixa eu zerar aqui, pronto, tranquilo, Sensei Cristiano Tosta, aqui do Papo Aikido, ótima noite para você, amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, seja bem-vindo ao nosso Vitrine. Uma ótima noite para você. Aliás, você está inaugurando aqui esse nosso novo formato aqui, viu, Cristiano? Muito boa noite, Gessan. Boa noite, ouvintes. É uma satisfação grande voltar a essa casa depois de um certo tempo e ver que muita coisa mudou para melhor, né? A gente se sente feliz com a evolução, com as melhorias, né? O público abraçando realmente essa rádio que faz tanto bem a toda a sociedade e isso é muito bom. Me sinto muito feliz de estar aqui hoje. Bacana. E a gente traz hoje, né, muitas novidades em relação ao Aikido. Aliás, o Dojo Aikido sempre inovando, trazendo essas novidades, principalmente agora no mês de março, mês da mulher, né? Então, mês da mulher, eu costumo dizer também, não sei se você concorda, que não só o mês de março, o mês da mulher, mas como todos os dias e todos os meses, né? Mas, como na prática comercial, o mês de março, o mês da mulher, e aí vocês trazendo uma grande novidade, é isso, Cristiano? Com certeza, né? Você pontuou muito bem, né? O momento da mulher é a todo instante, né? Não existe um dia específico para a mulher, porque a mulher ela está presente em nossa vida a todo momento. Então, nós temos mulher, mãe, irmã, vizinha, amiga, filha, né? E ela está presente em nossa vida, como faz toda a diferença. Mas o mês de março, muitas vezes por uma questão comercial, foi criado esse dia, né? Mas nós estamos, sim, homenageando todas as mulheres nesse mês de março. Iniciamos no dia 1º de março até o dia 31, em nossa unidade do Dojo Daitan Salvador, que fica ali no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Nós estamos disponibilizando as aulas em todos os horários da academia, né, do nosso dojo, e a mulher ela pode treinar, entre em contato, agenda a sua aula em qualquer horário que tenha aula, nosso treino, à noite ou pela manhã, ela pode participar sem nenhum custo. É um presente da Escola Daitan Aikido, que é muito pouco ainda para as mulheres, mas a gente está fazendo isso aí para poder homenagear esse mês tão importante. Maravilha, isso é muito bom, né? E mesmo porque as mulheres estão precisando, né, aprender a fazer a sua autodefesa. A gente ouve falar de tanta violência contra a mulher e nada melhor do que ela própria também se defender, né? Nesse mundo masculino onde não são homens de verdade, né, que agridem as mulheres, mas elas precisam também se defender e vocês de parabéns por essa iniciativa, essa dedicação, digamos assim, esse aprendizado ou ensinamento para essas mulheres. O Aikido ensina várias coisas para a nossa vida, né? A gente vai tentar trazer um pouco aqui das curiosidades, alguns benefícios, mas falando diretamente para a mulher, a gente não trata apenas como defesa pessoal. A mulher fazer o treino, ela participar dessa comunidade, ela realmente é um agente transformador na sua vida como um todo. É evidente que nos últimos anos o número de agressões à mulher, né, vem aumentando bastante e o pós-pandemia também, né, esses números realmente são alarmantes e realmente ela precisa aprender a se defender. Mas nós trabalhamos mais no intuito de ensinar a mulher a evitar o conflito, né, que é o maior princípio do Aikido. Então a gente trabalha sempre na intenção que você consiga dominar seus inimigos internos, que você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa disputar nada com ninguém. Mas trata-se de uma arte marcial, né? E uma arte marcial muito poderosa, muito rica, onde a mulher tem várias possibilidades de cessar uma ameaça, de conseguir se desvencilhar. É óbvio que precisa de muito treino, se aperfeiçoando a cada dia, mas melhor autoestima,
ela consegue realmente ter uma percepção, noção de perigo, né? Consegue se posicionar melhor, consegue realmente ter uma percepção de segurança diferenciada. Quando a mulher treina, ela realmente faz a diferença. Muito bem. E esse mês aí que você falou, mês de março inteiro, todo voltado para essas aulas gratuitas para as mulheres. E aí a gente pergunta, mas mulheres a partir de 18 anos, mulheres a partir de 40 anos, tem uma idade, tem uma faixa etária que essas mulheres podem ir fazer lá seus treinamentos? Boa pergunta, Gessan. A mulher ela pode fazer tudo o que ela quiser em qualquer tempo, né? Olha. Isso é importante, né? Mas, apesar de a gente ter um número significativo, né? O aumento da procura das mulheres pela arte marcial, pela atividade física, pelo maior cuidado que ela... A mulher sempre teve esse cuidado com a sua vida, com a sua saúde. E nos últimos tempos, também movida ao número de agressões, aos últimos acontecimentos, existiu a necessidade de ela procurar aprender algo mais, para aprender a se defender, a poder cuidar de si, né? Mas esse número ainda é muito pequeno. Então, é uma forma da gente estimular. Então, nesse mês de março, a maioria das academias, né, das escolas, elas fazem geralmente um dia de aula, provocam um aulão, para poder trazer a mensagem. E esse ano decidimos fazer diferente. Então, nós temos aí 31 dias de março, desde o dia 1º, né? O pessoal está procurando, as mulheres estão buscando os dojos para treinar e estamos ofertando para poder justamente ela conhecer o Aikido, se adaptar, conhecer a nossa comunidade, que não é só luta, tem muita coisa envolvida. E nesse período ela vai poder treinar quantas vezes quiser, fazer quantas aulas ela desejar, aperfeiçoar e gostando, vai continuar. Estarei aqui para contribuir durante 250 anos. A partir daí é por conta de cada um. Que maravilha. Sensei Cristiano Tosta, do Dojo Aikido, você que está acompanhando a gente, um abraço. Vocês podem participar aqui também do nosso chat e interagir aqui com a gente, vai compartilhando aí para geral, vai compartilhando para grupos de WhatsApp, aquele joinha que é muito importante também para todos nós, para que o conteúdo chegue para muito mais pessoas. Esse bate-papo é o nosso vitrine, o nosso papo, e bom saber que você está aí do outro lado acompanhando aqui esse nosso bate-papo, digamos assim, descontraído. Agora tem assim, as crianças, né, que é uma marca registrada do Daitan Aikido, sempre estar trabalhando com crianças em todas as faixas etárias, e aí o Aikido Kids é uma modalidade que eu vejo muita gente comentando, nossa, mas que bacana. É muito bom porque a gente já pode colocar nossas crianças para fazer uma atividade, tirar as crianças das telas, que é muito importante também, principalmente nos dias de hoje. Então conta um pouco para a gente aí, Sensei, em relação aí ao Aikido Kids e a partir de qual idade também pode se iniciar. Isso, muito bom. Aproveitar antes de responder sua pergunta, Gessan, mandar um abraço aqui, um beijão aqui para a turma do Daitan que está presente, os amigos que nós convidamos, mandamos o link, está aí realmente apoiando aí esse momento nosso. Muito obrigado, sintam-se abraçados e beijados, né? As nossas meninas aí estão em peso aí, rapaz. Eu estou vendo uma equipe aqui grande, viu? Rita, Andréia, Márcia, Natália, Áurea, a galera tá aí realmente prestigiando esse momento, né? Para quem não conhece, o Aikido trata-se de uma arte marcial japonesa, né? Ela foi desenvolvida na década de 40, após o período da guerra, e o fundador do Aikido, naquele momento iluminado, ele, após ter treinado várias outras modalidades, né? Ele treinou vários tipos de arte, participou da guerra também, ele foi tentando desenvolver uma modalidade, um tipo de prática que realmente fosse aquilo que ele estava buscando. E dentro dessa busca, ele chegou até o Aikido, que teve outros nomes antes até chegar ao Aikido. Mas o Aikido é uma modalidade, é uma arte marcial que ela não tem competição. Ela trabalha muito na transformação do indivíduo, né? A busca do Aikido, apesar de ser uma arte marcial, uma arte muito poderosa, que trabalha com contorções, imobilizações, projeções, é uma arte hoje que é muito utilizada pelas forças de segurança, por sinal. Ela, saindo um pouco desse universo marcial, ela tem a parte do cuidado humano, do cuidado da sua mente, do seu corpo. Interessante. Então, ela cuida do equilíbrio emocional, ela cuida muito
de como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas. Isso faz uma diferença na nossa vida. E dentro desse universo, a gente percebe que existe uma sociedade ficando doente com muitas coisas, né? Existe uma enxurrada de informações e muitas informações acabam levando as pessoas para um lado, o lado do conflito, o lado da guerra, o lado da disputa, né? É a briga incessante pelo poder. Então surgiu a necessidade da gente trazer essa mensagem para as nossas crianças, porque nós acreditamos que as crianças são as sementes, né? Se você cuida bem da sua planta, da sua semente, com certeza lá na frente ela vai gerar bons frutos. E a criança nada mais é que o cidadão de amanhã, é quem vai conduzir a nossa sociedade e a gente precisa cuidar das nossas crianças. Dentro desse universo, nós desenvolvemos o trabalho com as crianças que nós, né, chamamos de Aikido Kids, né? E o Aikido Kids hoje ele abraça crianças a partir de 4 anos de idade, né? Com uma proposta muito lúdica. A gente traz os grupos bem divididos, cada um dentro da sua limitação, dentro da sua condição, mas a gente traz a proposta de ensinar a criança desde cedo, né? A parte motora que ela precisa desenvolver, isso é importante para a criança, tá? Mas também o comportamento dela. Então, muitas vezes a gente ouve, porque a escola ensina português e matemática, né? Quem tem que dar educação é o pai e a mãe. Mas nós, como professores, né, como orientadores, nós entendemos que a criança, ao chegar na nossa escola, ela também aprende a disciplina. Mas não é a disciplina do se ensina ou não, né? Como a gente via no quartel, um superior hierárquico, sim senhor, não senhor, coisa do tipo. Não. A criança aprende brincando, nesse primeiro momento, de forma muito leve, porque a gente não passa uma sobrecarga para as crianças, porque elas não são mini adultos. A gente não excede essa carga de responsabilidade, você vai ter que fazer. Então, dentro do nosso programa de ensino, de forma muito lúdica, a gente vai ensinando as crianças a aguardar a sua vez, a respeitar o colega, a saber se posicionar, a hora que ela pode falar, a que ela não pode, o que eu posso, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. E a criança ela vai aprendendo os movimentos do Aikido de forma lúdica, ela vai criando movimentos que a gente vai passando, a relação com os animais, algumas posturas que a gente vai corrigindo. E a médio e ao longo prazo, isso vai gerando um retorno muito interessante. Então, a criança, ela aprende muda o comportamento, ela muda a postura, ela fica mais perceptiva, mais atenta, melhora o foco, melhora o respeito ao próximo, ela entende que naquele momento ela não é a bola da vez, e sim é o colega. A gente ensina a criança que ela estende a mão não para agredir, mas sim para ajudar, abraçar o próximo, né? Em nossas aulas, sempre no final das nossas aulas, aí eu chego assim e digo, agora nós vamos aplicar a maior técnica do universo. E as crianças se levantam e se abraçam. Maravilha, né? A gente tinha crianças, né, que hoje é muito comum você receber crianças nas academias com grau de autismo, crianças com dificuldade de socialização, crianças que são muito retraídas, que têm medo de falar, que tem aquela coisa muito fechada. Isso também tem um pouco de relação com a questão das telas, né? O tempo excessivo que você permite que a criança viva aquele mundo imaginário e não a realidade. Criança precisa de contato, criança precisa estar junto de outras crianças para poder viver aquele universo. E aí a gente tem aquele momento lá de hoje a criança vai ser criança. Então os pais saem de cena e entra aquele professor que é visto como o paizão naquele momento, em alguns momentos é o bobinho que vai para o chão com eles, mas aos poucos a gente vai plantando nossa semente. Então a criança ela vai entendendo que naquele momento é a hora de pedir licença, é a hora de entrar, de sair, de levantar, de abraçar, aprende a ajudar o coleguinha que está com mais dificuldade, né? A gente nessa caminhada, que a gente tem muito pouco tempo, eu vejo grandes mestres aí há muitos anos na estrada, fazendo trabalhos fantásticos. E eu gostaria até aqui de agradecer a eles por me dar essa oportunidade de conhecer esse caminho.
E eu me sinto muito feliz com isso, né? Que eu entro no mundo da criança e quando a gente começa a ver a criança desenvolvendo aquelas posturas, realmente seguindo aquilo que a gente estava plantando ali como desenvolvimento, é muito gratificante. A gente não espera que a criança chegue lá, você vai ganhar a faixa hoje porque você aplicou a melhor técnica. Não. A gente gradua a criança, na verdade, premiando ela pela evolução dela como um todo. Então a gente percebe que a criança aos poucos ela vai evoluindo, melhora o desempenho escolar, melhora o comportamento dentro de casa. Hoje eu tenho crianças que chegam e dizem assim, pode brincar com o celular? Quero não, eu prefiro pular corda. Olha aí, que maravilha. Então, se as pessoas às vezes chegam lá na academia assim, a criança veio treinar, que luta para aprender a se defender. Há um tempo atrás eu tive um comentário de um pai que disse assim, eu trouxe meu filho aqui que eu quero que ele aprenda a dar soco. Eu falei, nossa, maravilha, gostei da ideia. Vou colocar seu filho uma semana aqui levando soco. Ele, professor, aí não vale. Eu falei, então na vida a gente ensina nossos filhos só a bater. Uhum. E o Aikido ensina muito isso a gente. O Aikido ensina que você pode cair 10 vezes, mas você tem que ter a força para poder se levantar 11 vezes. E toda vez que eu caio e eu levanto mais forte. Mas eu não preciso provar ao outro que eu sou mais forte do que ele. Então, antes de eu ensinar a criança a socar, eu tenho que ensinar ela a evitar o conflito, a entender a consequência daquele ato dela, o porquê ela está socando, o que é que ela vai provocar no outro. Perfeito. E a longo prazo você percebe, porque a sociedade, como eu comentei no início, a sociedade ela chega, né, tá meio doente com isso, né? Às vezes você para num semáforo mal abriu, o cara já tá buzinando e já começou a xingar a sua família inteira, né? Acho que a árvore foi toda ali naquele... A semana passada eu parei, aí eu tava com o vidro fechado, e o cara ficou apontando o dedo lá, e eu ficava olhando e fiquei dando tchau para ele, que eu achei que era elogio que ele tava dando, que certamente não foi. E a gente não precisa passar esse mundo violento para as crianças, né? É óbvio que ao longo do tempo, né, a gente divide os grupos, então a criança com 5, 6 anos, 7 anos, ela já tem um domínio corporal, então ela sabe o que é agachar, levantar, já começa a aprender o que é uma esquiva, mesmo na brincadeira a gente já vai passando, um rolamento, o que é cair de frente, o que é cair de costas, o que é cair de lado. Então, muitas vezes é muito fácil você, eu consigo dar um soco e aí agora, você consegue receber o soco e continuar de pé? Então, você ensina a criança a se posicionar diante disso, como você ter postura para falar com o próximo, qual a distância de segurança, o que você deve fazer ou não. E brincando, você vai passando isso para eles, né? Aí tem os movimentos do Aikido que a gente vai associando a isso. Então, a gente tem algumas brincadeiras que são direcionadas. A gente tem até um manual que a gente está criando, tem algumas brincadeiras que a gente vai associando aos movimentos do Aikido. E a criança passa para o segundo grupo, completa 7, 8 anos, está bem desenvolvida, já entende já algumas coisas, né? Da etiqueta, de como funciona. Já é uma criança que já foi formada. Então, a semente já foi regada e já começou a brotar alguma coisinha ali, passa para um segundo grupo, onde ele treina os ataques, treina as esquivas com mais, né, detalhe, riqueza de detalhes. Ela vai treinar outros movimentos. A gente já pode exigir um pouco mais dela. E nisso vai acontecendo as graduações, né? É interessante que quando o coleguinha gradua, todo mundo fica feliz, né? Teve uma turma que eu estava dando aula, que chegou lá e disse assim, professor, por que o coleguinha não vai fazer o exame da faixa? Olha aí. Aí eu disse assim, não, ele não está pronto, ainda está. Ele faz tudo direitinho, você não faz, amiguinho? Aí todo mundo aplaudindo, né? Então a gente tem coisas como o colega escorrega, caiu, todo mundo está rindo, aí a turma toda paga. Vamos fazer um canguru, bora fazer uma flexão aqui, porque não é para rir do coleguinha, é para você aplaudir ele, para ele ter força para levantar. E o retorno é muito grandioso, quando as crianças começam a dar resultado. Eu tenho crianças que estão comigo há 3, quase 4 anos aí, que estão já eu fico olhando assim, digo, nossa, como já está grandinho, né? Aproveitar, falei com a mãe dele hoje, estava na aula nesse instante com a gente, o Edson Terceiro, né? Que é um dos alunos que eu tenho há muito tempo, e uma criança que vem desenvolvendo e tem resultados fantásticos, né? Em casa, na escola, no dojo, ele tem um grau
grau de autismo, mas é uma criança diferenciada. Ele hoje é o líder da turma. E às vezes eu esqueço algum movimento, ele, professor, tal movimento tá faltando. Eu digo, mesmo. Então, você começa a entender o universo. Né? Aproveitar só, um abraço aqui, tem até um caso para contar. Ele estava passando uma situação na escola, e aí a mãe dele pediu assim, professor, dá uma orientação a ele e tal. Aí eu fui conversar com ele naquele particular, o que ele poderia, não poderia. E ele foi para a escola no outro dia e disse que tinha um valentão lá que tomava o lanche dele. Nossa. Aí passou um tempo, a mãe dele, professor, o padre lá responsável pela escola quer te pegar, viu? Falei, o que foi? Ele aprontou com o menino lá e disse, foi o professor que mandou, viu? Olha aí, colocou o professor na saia justa, hein? Mas é um trabalho que me fortalece a cada dia, né? Eu fico feliz, a gente usa muito o Instagram e outras redes e a gente fica vendo as pessoas, muitas vezes, assim como eu pude copiar das pessoas que já faziam, das pessoas que... É óbvio que a gente aplica o nosso método, a nossa forma de fazer a coisa, né? Às vezes você faz café, mas nunca sai saboroso igual que sua mãe fazia, né? Verdade. A gente nunca consegue. Então, eu nunca vou ter a capacidade de fazer como os grandes especialistas, mas do nosso jeito, com carinho, com amor, com dedicação, a gente dando o nosso melhor todos os dias, a gente vem colhendo grandes frutos. Isso é bacana. Sensei Cristiano Tosta batendo um papo aqui com a gente. Vou te perguntar já aqui os endereços, né? E também os telefones de contato para você falar aqui para os nossos telespectadores. Mas mandar um grande abraço aqui para Luciene Souza, tá aí acompanhando a gente. Um abraço para você, viu, Luciene? Obrigado, viu? Pelo carinho da sua audiência. Luciene Souza, LS Decor, para você que estiver precisando, né? Fazer algum tipo de decoração da sua casa, fazer algum móvel, tem aquela sua sala gigantesca que você precisa dar um tchan, que você já está enjoado daquele formato, então contrate a LS Decor, minha amiga Luciene Souza, um beijo no coração, obrigado pelo carinho, excelente profissional, viu? Excelente profissional, essa daí você pode confiar de olhos fechados. Um abraço para você, Luciene. Então, os pais que estão em casa, Cristiano, nesse momento, acompanhando aqui esse nosso bate-papo, nosso vitrine, e aí, de repente, quer saber onde é que fica, como faz para entrar em contato. Olha, quero colocar meu filho também, como é que pode ser feito? Por gentileza, fala aí os contatos, portanto. O Aikido, ele vem crescendo muito, né? E como é uma arte que você consegue iniciar os treinamentos aos 4 anos de idade e levar até o fim da sua vida, eu pretendo levar até 250 anos. Só isso? Só isso. Um pouquinho mais, não? Um pouquinho, né? Tá bom, tá bom, né? Tá bom. Então você tem uma possibilidade de treinar quando criança, quando adolescente, jovem adolescente, como adulto, né? Até você chegar na melhor idade, você consegue treinar de uma forma justamente pelo fato de não ter essa cobrança excessiva, né? A gente não tem essa cobrança porque você precisa ser o melhor atleta, você precisa ser o bam, bam, bam. Não, você precisa ser você, precisa se sentir bem. E nos nossos treinos, nas nossas aulas, a gente consegue ter um ambiente tão prazeroso que a luta é o final do processo, né? É mais o ambiente, é mais a família, né? Aquela egrégora que é formada é tão forte que você acaba dizendo assim, eu quero viver isso por mais tempo. Então, como eu falei, o Aikido vem crescendo porque as pessoas começaram a entender o seguinte, se faz bem para mim, já que o mundo está tão perverso, que as pessoas conseguem propagar o mal, por que o que faz bem a mim eu não posso dividir com meu irmão? Eu não posso levar para meus amigos, né? A gente acaba virando amigo chato, né? Se eu for para uma roda de bar na sexta-feira, começar a falar de Aikido, os caras, ih, rapaz, esse cara aí, não dá. E isso você começa a selecionar o mundo que você vive, as pessoas que você vive e tal, diferente. Para os pais que querem procurar o Aikido, independente da sua cidade, você vai lá no Instagram, no Google, pode procurar lá, Aikido para adulto, para criança. Tenho certeza que qualquer cidade você vai encontrar um professor aí para poder estar transmitindo essa arte para vocês. Tá? Em Salvador, a nossa escola Daitan é uma escola que tem comandos do nosso sensei, o Erlisson Simões, que faz um trabalho fantástico com a gente, né? É uma pessoa diferenciada e que me ensinou o caminho do Aikido, né? Tem uma história bacana com ele, que ele estava passando com a calça lá, e disse assim,
ou esse cara tá indo para um terreiro de candomblé, ou é lutador de alguma coisa, né? Aí eu disse, aí, meu irmão, tá fazendo aqui? A gente já tinha uma amizade antes disso, né? Trabalhamos juntos muito tempo e tal. E aí ele falou, rapaz, eu faço uma arte lá que... Minha galera não é muito chegada não, mas vamos ver, né? Eu digo, vamos lá. Eu montei na moto com o cara, fui lá pra Camaçari. Foi longe, hein, Camaçari, hein? Ele dava aula lá, fui com ele, depois me trouxe pra cá. E essa história, né? Essa amizade, esse carinho, esse respeito, esse amor grande que eu tenho por ele, só cresce a cada dia. É um paizão que eu tenho, um irmão que eu tenho dentro do Aikido, é meu mestre. E eu tenho muito respeito, muito carinho. Vou dar um abraço aqui para ele, deve estar aí nos assistindo. Se não estiver dando aula pelo horário, coitado, também é a luta. Então, dentro da escola da Itan, nós temos em Salvador, nós ficamos na Avenida Paralela, em frente à estação do metrô, ali onde tem a feira de automóveis, tem um prédio lá ao lado da Morada do Altíssima Igreja, né? Nós temos o dojo da Itan Salvador, é nosso polo em Salvador, da escola da Itan. Nós temos em Lauro de Freitas, né? É uma rua próxima ao shopping, Park Shop ali, uma rua bem próxima ali, me fugiu o nome agora preciso da rua, mas através das nossas redes, você pode acessar lá, Daitan Aikido Lauro de Freitas, pelo Google Maps, pelo Google, pelo próprio Instagram, que vai ter todas as informações, tá? Depois eu vou deixar o telefone de contato aqui, você pode entrar diretamente com o sensei do local e agendar sua aula. Temos em Feira de Santana também, lá no Dojo Bem-vindo, tá? E justamente lá com o sensei João e o sensei Igor, uma dupla maravilhosa. Vou tentar mandar um abraço para eles aqui também. Estava com a gente ontem, né? Nós fizemos um grande evento ontem, o Koshukai, um encontro, né? De estudos ontem, uma manhã maravilhosa. Então, você que quer treinar Aikido, segue nossas redes. Nós temos também os telefones de contato, daqui a pouquinho eu vou estar passando, tá? Então, tem Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. A gente vai estar aí disponibilizando os contatos para vocês, pode chegar para treinar. Bacana, maravilha. Sensei Cristiano Tosta, mandar um abraço também aí para o sensei Werlisson Simões, gente boa, de primeiríssima qualidade. Não envelhece nunca, né? O cara tá sempre jovem, o cara tá sempre jovial. Parece que ele, ao invés da idade crescendo, vai diminuindo, né? Tá sempre jovem. Tá seguindo de Benjamin Button. É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Benjamin Button. Mandar um grande abraço aqui. Quem tá mandando um abraço pra você aqui, rapaz? Sim. Duas figuras fantásticas, viu? Olha é o Elson Queiroz e o Cal Cabeça de Ladeira. Nossa Senhora. Esse Cal Cabeça de Ladeira é uma figura. Eu vou trazê-lo um dia aqui no nosso papo, viu, Cal? Vou trazer você um dia aqui no nosso papo pra você explicar aí por que Cal Cabeça de Ladeira. Elson Queiroz é o grande comunicador, tá ligado com a gente. E mandar um abraço também para o senhor Bel. Ele diz que é especialista em fazer menino. É uma história que muita gente cobra a gente aqui, porque ele participa sempre das nossas jornadas, e o pessoal sempre cobra. Especialista em fazer menino, não entendi um negócio desse, então a gente vai trazer um dia aqui, seu Bel, para dar essa explicação. Mas o seu Bel, que inclusive quer treinar o Aikido, quer treinar. E ele pode, né? Pela idade dele, pode, né? Seu Bel, eu não conheço pessoalmente ainda, mas sempre acompanha a programação e sei que ele é aquele ouvinte assíduo, né? Participa sempre. Inclusive, a gente estava aqui em outro momento, ele entrou ao vivo e tal. Tá devendo uma visita pra gente, viu, seu Bel? Compareça, vá treinar. O senhor é jovem ainda, não tá nos meus 250 anos, será muito bem-vindo. O pessoal tá falando que o áudio tá um pouco baixo, Justin. Vou dar um ganhozinho aqui. Eu falo baixo, é que eu tô um pouco rouco hoje. E ele tá meio tímido porque tem uma visita aqui especial. Aí ele tá meio tímido por causa dessa visita especial que tá aqui com ele, mas enfim, a gente vai dar um jeito aqui de melhorar um pouco mais aqui esse áudio do meu amigo Cristiano Tosta. A gente sabe, né, que as artes marciais, o Aikido, de um modo especial, é uma arte de autodefesa. É como você diz, que melhor sempre evitar o conflito do que partir para cima desse conflito. E a gente vê muita gente em outras artes marciais, logicamente que não falando mal das artes marciais, mas enfim, o Aikido é uma arte onde você trabalha todo o corpo e toda a mente. Sim. Que faz bem para o espírito, para a mente, para o corpo, enfim. E para aqueles que pratica o Aikido, parece que tem um rejuvenescimento
a partir do momento que começa a praticar. Pelo menos é o que eu ouço todo mundo falar. Vale salientar que toda arte marcial ela tem seu brilho, né? Ela tem o seu ponto filosófico, ela tem o seu ponto de observação, ela tem realmente aquilo que ela segue. E a gente tem grandes amigos, grandes mestres que seguem realmente com todas as artes. A gente tem muito respeito, muito carinho por todos eles. E a gente sabe que eles fazem um trabalho também muito dedicado também a isso, né? O que muda um pouco é a parte da competitividade, né? Da competição, que tem seu lado positivo também na vida da gente, tá? Em algum momento, a depender da sua estrutura emocional, né? Que não é com todo mundo, mas pode fugir um pouco, ultrapassar alguns limites, algumas barreiras e acabar você querer. Mas as pessoas falam do egoísmo, as pessoas falam da competição de uma forma muito negativa, mas depende muito do ponto de vista, né? Não é ruim você pensar em você, é ruim você querer o do próximo, né? Sem querer batalhar, então muda muita coisa. Sim, tá? sim. Mas essa parte de rejuvenescer é interessante porque o Aikido, por não ter competição, né? O próprio O-Sensei deixa uma frase interessante pra gente, que ele diz o seguinte: quando você vence ao outro, você é um vencedor. Mas quando você vence a si mesmo, você é invencível. Então, a todo tempo, todos os dias, eu luto contra os meus inimigos internos. Então, se eu saio preparado, né, eu vou para a selva, para a sociedade, para a rua, sabendo que eu não preciso disputar nada com ninguém, não preciso me sentir melhor do que ninguém, e eu estou forte emocionalmente, eu estou preparado, meu espírito está reforçado. Então, eu não vou brigar por qualquer coisa, não vou discutir por coisas vazias. Eu sou mais forte que você? Sou. A minha mãe a vida inteira disse que eu era lindo, que eu sou gatão, bonitão e tal. Eu discordei dela, né? Então, não quero briga com a velha, né? Lógico, deixa claro. A velhinha quieta. Mas eu não tenho essa necessidade. O cara diz a você tem um carro velho, o meu é melhor do que o seu. Que bom, meu irmão. Que bom que seu carro é novo, que Deus lhe permitiu, com seu esforço, com seu suor, você pôde alcançar. Que Ele permita que eu também consiga. Mas o meu me atende, tá? Eu vou lá pro shopping passear, tomar meu sorvetinho. É uma casquinha, né? Que eu não posso tomar aqueles ainda. Por enquanto. Ainda, né? Mas pra semana a gente consegue. Mas eu vou lá do mesmo jeito. Independente de eu tomar um pote de sorvete ou a minha casquinha, vai me satisfazer do mesmo jeito. Porque eu me sinto bem. Então não me importa. Eu não saio preparado para brigar com o outro. Porque eu estou preparado. Uhum. E o Aikido trabalha muito isso. E a gente sabe que o que envelhece primeiro é a nossa mente e não o nosso corpo. Então, se você tiver uma mente saudável, com certeza seu corpo lhe dará boas respostas, né? Então, você vai ser... Se a sua mente é disposta, se a sua mente é aberta para novos caminhos, se a sua mente é uma mente que realmente ela é fértil, ela produz, ela cria, seu corpo vai acompanhar. É muito difícil. Agora, tem jovens com a mente cansada. Tem jovens morrendo aqui dentro. Então, a proposta do Aikido é justamente esse equilíbrio. Mente e corpo. Né? Então, a gente sempre, mente saudável, corpo sã. Isso é importante para a nossa vida. Então, a gente, desde as crianças que a gente ensina que o brinquedinho dela tem que ser compartilhado, que agora é a hora de você fazer, agora não é a hora, agora a vitória é do seu amiguinho, agora depois vai ser a sua. Comemora a vitória dele, porque depois ele vai comemorar a sua. Perfeito. Né? A gente ensina as crianças a andar de mãos dadas. A gente ensina as crianças a se abraçar. Quantos adultos você vê na rua e balança a cabeça pro outro, quer manter distância? Opa, o perfume dele não é bom não. O meu não é muito não, porque eu não tenho natura que nem o Jassan, né? Que é um cara bonito. Quem me dera. Né? Então, não, assim, o bonito eu concordo com você. O bonito eu concordo. Mas o perfume ainda não. Não, o perfume ainda não. Então, o Aikido ensina isso a gente, né? Ensina a você não ter a necessidade de provar nada para ninguém. Não que a gente se sinta o melhor de todos, não por isso, né? Às vezes a gente se depara aí, principalmente na rede social, muitas vezes. Outro dia um colega falou assim, eu vi um vídeo seu fazendo uma técnica com a criança e aquilo não é legal, eu acho que você poderia fazer diferente. Eu falei, obrigado, meu amigo, obrigado pelo feedback. Você dá aula para criança? Ele não. Meu irmão, então venha participar da festa, você vai adorar. Quando você conhecer... fazer parte do processo, você vai também entender como é que funciona. E aí você vai gostar. Mas eu obrigado pelo feedback assim mesmo, né? Então, eu tenho um problema de pressão alta, não como sal, mas eu digo que o sal
Nunca comi, né? Mas o sal não presta, mas tudo bem. E aí vamos seguindo. Então, não gera conflito, vai deixando a coisa seguir, né? E muitas vezes, você é provocado a todo instante. Chega na rede social, muitas vezes, isso aí é enganação, isso aí não funciona, né? Porque determinada arte é melhor, porque... Não que o karatê, jiu-jitsu, o muay thai ou outras artes sejam melhores ou piores, mas às vezes tem essas comparações. Porque o jiu-jitsu, o karatê, não sei o que, é melhor do que o aikido e tal. Depende, né? Depende do que eu estou buscando. Então a gente costuma dizer que o aikido não é só luta. Eu não estou lá para lutar, mas eu estou lá para sair vencedor. Então depende do tipo de vitória que eu esteja procurando. Sim, sim. Né? Então eu tenho a minha busca pessoal. Cada praticante, cada pessoa na sua vida, ela tem uma busca. Eu preciso só sair na mão para provar que eu sou melhor do que o outro. Eu tenho que ter essa coisa, essa disputa. Por quê? A troco de quê? Você está brigando pelo quê mesmo? Um pedaço de lata que daqui a 10 anos ninguém vai lembrar que você existe mais? E as relações humanas? E as amizades construídas? Como ficam, né? Ontem eu vi um depoimento do sensei que disse assim, poxa, eu tenho amizades que eu construí no tatame aqui, num seminário, e reencontro e me sinto muito feliz, como se fossem amigos de infância. Olha que coisa bacana. A gente faz o nosso treino lá, quando termina, as pessoas já sabem, poxa, Gessan não veio hoje. Rapaz, o que Gessan tá fazendo que não veio hoje? E Gessan, onde ele tá passando mal lá. Pô, perdi meu treino hoje. Porque ele quer estar no meio das pessoas. Não é porque o Aikido é a melhor arte, mas ela constrói um ambiente muito saudável para a sua vida. E eu tenho certeza que aquele que pratica sai muito feliz, e você que não pratica ainda, procura uma academia, busca o Aikido para você entender. E um dia que você entender que existe um conflito entre o tubarão e o tigre, e quando você se perguntar quem é o melhor dos dois, quem vence o duelo entre o tubarão e o tigre, aí as pessoas vão ficar assim se perguntando, olha, o tubarão nunca vai vencer do tigre. Será? Joga o tigre dentro d'água. Tira o tubarão e joga ele lá na selva junto com o tigre. Então, cada um na sua área. Então, hoje, se o cara me desafia, eu não sinto nenhuma vontade de estar ali no combate com ele, né? Mas vamos entender, no pior dos momentos, pior do universo, o cara vai lá e venha me desafiar, e eu não tenho pra onde correr, ele deita no chão e venha que eu vou lhe pegar. Eu vou lá e pego minha espada. Eu vou lá e pego o Joe. Eu pego meu bastão de madeira, ele vai dizer, opa, mas aqui não pode na sua, né? Porque na minha tem. Se eu pegar minha espada e for disputar com um cara que é atirador de elite, quando eu esticar minha espada, ele tá lá em cima do prédio, ele me mata. Tá, acabou. Então, cada um no seu universo. Cada um dentro da sua zona de conforto. Eu não entro na farmácia e peço 1 quilo de carne. E nem vou discutir com o farmacêutico. Tal remédio é melhor, eu sou açougueiro. Pô. Então, cada um na sua área. Então, a proposta do Aikido é justamente essa. É a união. Eu não tô aqui para dizer que o jiu-jitsu, o karatê, o muay thai, o boxe e tal, que um é melhor, que é isso, aquilo, outro. Cada arte tem seu brilho. E o Aikido não é diferente. O Aikido, ele tem muito mais do que o contato, a luta. Nós temos coisas grandiosas para toda a vida. 4 anos a 250, você está só ganhando. Que maravilha. Sensei Cristiano Tosta batendo papo aqui com a gente. Quem tá mandando um abraço é o Naldo, tá lá em Jaguaripe 2, acompanhando a gente. Um abraço para você, viu, Naldo? Obrigado, viu, pela companhia, para todos aí no Jaguaripe 2 acompanhando a gente. Ele tá dizendo, o Gilberto jogou ontem contra o Vitória, não teve folga, tá aí na rádio hoje. Rapaz, é assim realmente mesmo, parece, viu, Naldo? Parece Gilberto, lateral direito do Bahia. Realmente parece. Eu já comentei isso com ele e muita gente também já deve ter te falado isso aí, né, Cristiano? Ronaldo, obrigado pela sua participação, tá? Essa resenha eu já sofro há um tempo, rapaz. Meu filho, né? Meu filho Felipe, ele começou com essa resenha, inclusive pegou a foto, fez aquela montagem lá. E todo jogo essa resenha aí, rapaz. Pô, meu pai tá jogando, meu pai, pô, você deu a braga e tal, é aquela agonia. E eu tenho muitos amigos fazendo isso. Obrigado, Naldo, mas sou tricolor também, tá? É porque eu tenho um bom gosto. Mas Gilberto é um excelente atleta, um profissional diferenciado. E eu gosto muito do estilo dele, mas
não tenho capacidade de jogar aquela bola, não. A minha praia é outra. Pois é, para você que está acompanhando a gente, é o nosso programa Vitrine, o nosso papo, hein? Você pode estar com a gente aqui também qualquer dia desse, falando um pouco aí do seu trabalho, falando um pouco da sua arte, falando um pouco aí da sua profissão. Dia 23 de março, né? Vai estar chegando uma data especial, não que as outras não sejam. Longe disso, mas é porque dia 23 de março vai acontecer, né? Um curso aí, portanto, de defesa pessoal para mulheres. É totalmente gratuito. Isso. E antes de a gente já falar sobre isso aí, o meu ponto, o diretor me soprou aqui no ouvido, diz que está embolando o negócio porque é muita gente inscrita, seu Cristiano Tosta. Muitas mulheres inscritas. Conta pra gente. Nós ficamos surpresos com a capacidade, a quantidade, né, de mulheres que buscaram realmente, né? Além dessa proposta, desse benefício que nós iniciamos no dia 1º até o dia 31 do treino, né, gratuito, que é o treino de Aikido, de um modo geral. Aikido não é só defesa pessoal, trabalha em outras coisas também. Mas no dia 23, né, por iniciativa do Sensei Werlison, a gente está fazendo lá no Dojo de Lauro de Freitas um evento voltado à defesa pessoal, especificamente para as mulheres, né? E tivemos que encerrar as inscrições, que já tinham mais de 50 mulheres inscritas, uma fila de espera absurda. E alguém já desistiu. E se a gente tivesse capacidade a nível de espaço para ter mais pessoas, mais mulheres lá treinando, com certeza a busca. E a gente se sente muito feliz, né? Então, mas é só o primeiro de muitos que a gente vai estar fazendo. É um evento que a gente vai estar sempre proporcionando para as mulheres. A gente deseja que as mulheres a cada dia busquem mais a defesa pessoal, busquem mais, né, o controle das situações, né, tendo em vista que a violência doméstica vem aumentando também, né? Tem muitos homens como a gente, descontrolado aí, que não sabe separar as coisas e por um momento de fraqueza emocional acaba cometendo. E já serve também de orientação para as mulheres, sejam mais sábias, né? Tenham mais controle, evitem conflito. Através do Aikido você vai aprender um pouco do que é saber respirar e deixar a maré passar, que muitas vezes não é o momento de você disputar nada com seu esposo, porque pode gerar uma outra situação. Às vezes parece simples, mas um bater de objeto faz toda a diferença, né? Numa discussão mais calorosa. Mas esse treino traz a parte do contato. Como você realmente vai reagir diante de uma real ameaça, de uma real agressão. Então, quem tiver interesse, mesmo que não participe dentro do tatame, quiser ir conhecer o espaço, quiser conhecer os nossos dojos, vai lá que a gente está sempre tendo esse evento. E teremos outros, né? A partir de agora a gente vai estar sempre fazendo esse evento aí. E com certeza a mulherada vai estar firme aí com a gente. Maravilha. Esse vai ser agora dia 23 em Lauro de Freitas. 23 em Lauro de Freitas. Busca lá no Google, Daitan Aikido, Lauro de Freitas. Vai estar lá, tá? Para esse evento, as inscrições já estão encerradas, como falei, tá? Mas acompanhe as nossas redes, a gente vai estar sempre divulgando. O nosso site é www.daitanaikido.com.br. Lá tem toda a nossa história, lá tem todos os nossos dojos, professores, as unidades. Você vai entrar em contato, você vai conseguir treinar, agendar sua aula. Pode ser uma aula direcionada para a defesa pessoal, pode ser um treino ordinário de Aikido, que você vai estar ali conhecendo a arte, conhecendo outras coisas também, outros princípios que a filosofia do Aikido nos apresenta, e você vai ter a oportunidade de estar sempre treinando. Maravilha, show de bola. Tempo, quando o papo é bom, o tempo ele voa, né? Ele não anda, ele voa. Tem muita gente aí mandando abraço, agradecendo aí também, abraçando a você que está nos acompanhando, agradecendo a você que está com a gente aqui. Se inscreva no nosso canal, aciona o sininho para receber as notificações. É o nosso Vitrine, o nosso papo, e em breve você pode estar aqui com a gente também, participando dessa nossa segunda-feira especial, né? Essa segunda-feira top. Meu amigo Cristiano Tosta, agradecer a você, querido, pela sua presença. Um beijo aí pra princesinha, tá ali linda, maravilhosa, toda caráter, a sua assistente, toda caráter. Isso. Então agradecer a você, amigo, e mais uma vez, passa por gentileza aí os endereços dos Daitans, para que as pessoas possam se matricular e para que as pessoas possam, né, começar a ter uma qualidade de vida melhor.
Maravilha. É só mandar um abraço pro Cal Cabeça de Ladeira. Isso, Né? Cal Cabeça de Ladeira. Com ele, o Naldo também, seu Bel e o nosso Cabo Elcio. Satisfação e honra, grande cabo. Cabo Elcio é uma pessoa diferenciada, uma figura muito ímpar, conheço há muitos anos. Tive a honra de servir no quartel, que ele era lá, estava lá como cabo lá, organizava tudo, né? Trouxe muitos ensinamentos pra gente. Hoje é um comunicador, acompanha a programação, sou fã de carteirinha. Sinta-se beijado, meu irmão. Você mora no nosso coração, tá bom? Obrigado pela lembrança aí, pelo carinho. A nossa princesa tá aqui com a gente também, a minha assistente, né? A minha filha Maria Rita, ela treina comigo desde pequena, ainda estava no colo ainda, já levava pro tatame, ficava sorrindo, gritando lá. E como dia segunda e quarta a gente tem aula no dojo das crianças, ela participa também. Aí eu vou pra rádio, bora, ela veio mais eu, tá aqui. A Karate aqui, vestida de Aikido Kids, né? Obrigado por ter participado, viu? Por ter me acompanhado. É minha segurança aí. Se alguém for me bater, eu digo, opa! Olhe! Tô aqui. Então, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome da família Aikido, da família Daitan. A gente tenha sempre essas portas abertas para a gente estar trazendo nossa mensagem, levar nossa mensagem a mais pessoas, que a nossa proposta não é ser melhor, e sim fazer o bem sempre. E agradeço a todo mundo que participou, espero voltar mais vezes. Beleza, meu amigo. Grande abraço, um abraço também ao sensei Werlison Simões. Tá lá, firme e forte. E firme e forte, gente boa de primeiríssima qualidade. Para todos vocês que estiveram aqui com a gente, obrigado pelo carinho, um forte abraço e até a próxima. Um abraço, meu querido. Até a próxima, então. Tchau. Seja sempre bem-vindo. Beleza? Um abraço. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima segunda-feira com mais um convidado aqui no Vitrine, o nosso papo. E você pode compartilhar para geral, se inscrever no nosso canal. Forte abraço. Valeu.